enfim, apresentar o nosso Brasil, toda a situação econômica que passa o nosso país, e pedindo que essa palavra de Deus possa penetrar nossa vida, nosso coração. Por isso peçamos o Divino Espírito, como mestre interior, ele guie esse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor, esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, próximo domingo é o domingo do Bom Pastor, né? Cada ano vai pegar um trecho deste evangelho que é João 10. E nesse ano B é tomado exatamente a coisa principal. Eu sou o bom pastor, né? Então, primeiro, obviamente, vamos ver essa figura do pastor, como já vimos outras vezes, vamos ver aqui. Primeira coisa de um dos comentários que eu vi é que Jesus é o bom pastor, não no sentido de que ele faz bem o seu pastoreio só, mas ele é um pastor bom, né? Quer dizer, a bondade está intrínseca a esse pastor, tá? Como nós ouvimos também lá em Mateus 19, quando o jovem rico vai abordar Jesus, ele fala, bom mestre, a resposta é só Deus é bom. Então é nesse sentido aqui que Jesus se apresenta como bom pastor, tá? Não só como Deus, mas como essencialmente bom, tá? Essencialmente bom, certo? Lá em Mateus capítulo 19 ele fala, o bom é um só. Ele é no rodapé, esse bom está se referindo a Deus. Né? E é nesse sentido também
que Jesus é como um pastor bom, tá? E o primeiro qualificativo desse ser bom pastor é que dá vida por suas ovelhas, tá? Vamos pegar então aí, a gente começar a caracterizar esse bom pastor. Primeiro vamos pegar Ezequiel 34:1. Vamos aí ler. Esse é o chamado Sermão aos Pastores, né? 34:1, versículo 1. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: pastores, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, tá? Então essa figura do quê? O que ele está fazendo aqui? Ele está ligando a figura do pastor à figura do governante. Aqui não é líderes religiosos que Deus está falando, não. Tá? Pode até ser, mas aqui é a amplitude, é pegar os governantes do povo de Israel. Tá? E qual a primeira coisa? Eles estão apacentando a si mesmo. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós vos lamentais com o leite, vos vestis com a lã e sacrificais ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Quer dizer o quê? Eles vão verdadeiramente, eles utilizam-se das ovelhas para o bem próprio. É isso que a primeira passagem diz aí, de apacentar a si mesmos. Eles governam a si mesmos. Eles fazem o bem a si mesmos, se aproveitando das ovelhas. Hoje, obviamente, como que a gente diz uma atitude assim? Eles são o quê? Não. Egoístas. Eles são egoístas. Tá? Eles simplesmente se utilizam, as ovelhas, obviamente, as pessoas do povo. Eles se utilizam das pessoas do povo para si mesmos. Tirar proveito das coisas. Sim. Tira proveito. E é um tirar proveito, não assim, não sei o que eu estou fazendo. É tirar proveito consciente mesmo. Eu vou e aproveito mesmo dos outros mesmo, para o meu bem próprio. Tá? Para o meu bem próprio. Tá? Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes as que está doente, não trataste a ferida da que sofreu fratura, não reduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Por isso que, comparando com a passagem que nós estamos vendo, eu sou o bom pastor. E o que eu faço com as ovelhas? Eu dou a vida por elas. Aqui o que esses pastores estão fazendo com as ovelhas? Estão tirando a vida delas. Jesus é o contrário. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas como pastor que ele é. Correto? Tá? Por falta de pastores, elas se dispersaram e acabaram de servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. Lá vai ter a figura do mercenário, do lobo, etc.
O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados e por superfícies da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem procure ou quem vá em busca. Tá? E aqui ele vai falar, visto que o meu rebanho é objeto de saque. Aqui é um discurso grande, né? E Deus vai falar que vai suscitar pastores, aquela coisa toda, né? No versículo 11, com efeito, assim diz o Senhor Deus, certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Deus está falando que ele é o quê? Pastor. Por isso que a palavra lá de Jesus, eu sou o bom pastor, vamos dividir a frase no meio. Eu sou, é os 9 eu sou que tem em João. Eu sou a luz, eu sou a vida, e um desses eu sou o bom pastor, tá? Eu sou é o quê? Deus, tá? E o bom pastor é o efetivar dessa palavra que está aqui. Ele assume a si mesmo como o cumprimento da profecia de Ezequiel. É o mesmo diálogo que Deus tem com Moisés, né? Quando Moisés pergunta quem é, Deus fala, eu sou. Então, não, sim, ali. Por isso que eu sou. Tá? Isso vai desembocar lá no Evangelho com isso. Mas única aqui com um bom pastor. O bom pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das ovelhas dispersas. Assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nuvem e escuridão. Já que é aquela música, né? A letra vem daqui, tá? E lá é a mesma coisa. O que foi falado no Evangelho? Contraposto isso aqui. Não. Eu reunirei as dispersas. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Tá? Então o que os pastores de Israel fizeram aqui para dispersar, Jesus se coloca como aquele que é o bom pastor que vai reunir todas as ovelhas e haverá um só rebanho e um só pastor. Tá? Quando Jesus fala isso, ele está se referindo à conversão dos gentios, dos judeus? Sim. Tá? É realmente o mundo todo. Tralazei dentre os povos, eu analisei dentre as nações estrangeiras, é isso aqui. E conduzi-las-ei, nossa, parece o presidente Temer falando, né? Para o seu solo, apacentando-as sobre os montes de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitadas. Apacentá-las-ei como um bom pasto sobre os altos montes de Israel. Terão as suas pastagens. Aí repousarão em bom pasto e encontrarão forragem rica sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei o meu rebanho. Então ele chama o povo do rebanho, Deus está falando, do rebanho dele. Então ele se coloca como pastor e o povo verdadeiramente como rebanho. Eu mesmo lhe darei repouso, oráculo do Senhor. Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei o que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. Quanto à gorda e vigorosa, guarda-la-ei. Eu as apacentarei com justiça. Tá? Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelha e ovelha, de carneiros e bodes. Aqui é a profecia de Mateus 25, né? Porventura, vos parece pouco o pastardes o melhor pasto, mas ainda pisais o resto do pasto com os vossos pés e por aí vai. Tá? Quem que é as ovelhas gordas que aqui se referem? Porque esse é o objetivo. Estava lendo um comentário, a gente tem a imagem nossa de pasto, né? No Brasil,
pasto queimado é só, no nosso caso aqui na nossa região, é junho, agosto, tá? E depois, setembro começa a chuva, reverdece tudo de novo. Em Israel, vocês imaginem o que é, num clima daquele, encontrar grama, encontrar mato para a ovelha comer, né? Pastar. Então, o sacrifício do pastor é sair de manhã, abre o redil, chama as ovelhas e vai em frente para levar por não sei quanto tempo longe para elas pastarem. Fica com elas o dia inteiro e depois volta, guarda de novo no redil para da manhã seguinte fazer a mesma coisa. Então, o objetivo é o quê? Que elas sejam verdadeiramente sadias. Tá? E ele tem que guardar, porque deserto é lugar de lobo, tá? Lugar de animais que realmente quer comer as ovelhas mesmo. No caso, tá? O pastor, no momento, está dando vida a essas ovelhas. Tá? Porque ele se expõe ao perigo também. Ele se expõe ao perigo também. Deve passar fome sério. Não é uma vida fácil, né? Vamos colocar assim, não é nada de fácil isso. A gente acha muito bonitinho, um cartãozinho, né? Jesus, ovelha, pastor, bonitinho, tudo é bonitinho, né? Mas na realidade a coisa é bem diferente. Tá? A coisa é bem diferente. Tá? Então é uma realidade extremamente pesada. Tá? O pastor comum, nós estamos falando, pastoreio, grama, campo. Imagina a posição de Jesus nesse caso. Mas aqui que ele quer pegar é verdadeiramente a virtude do bom pastor, né? Aquela coisa do bom pastor realmente como o homem que cuida das ovelhas, porque qual a característica? Aqui no versículo lá de Ezequiel, vai falar o quê? Que ele vai separar ovelha de ovelha, cabrito de cabrito. Jesus poderia muito bem ter falado que ele seria pastor de cabras. E não haveria problema nenhum nisso. Tá? Só que a cabra, com o seu marido, que é o bode, ela é um animal extremamente ágil, independente e que não precisa ficar muito junto. Tá? A ovelha, não. Se vocês pegarem aqueles rebanhos enormes, o rebanho que nem lá em Lucas 15, quantas ovelhas tem? 100 ovelhas no rebanho. E essas ovelhas vivendo junto o tempo inteiro. Então é aquela coisa, aquela mancha branca que vai para tudo quanto é lado, né? Essa é a imagem do rebanho de ovelha. Agora, cabra não. Cabra é extremamente autônoma. Então, a ovelha é um animal frágil que tem que viver em comunidade. E é exatamente essa imagem que Jesus pegou para falar dos seus discípulos. Tá? Viver em comunidade. Não é independência no sentido do quê? Porque aí vai comparar o bode, o cabrito lá, com os réprobos, né? Com aqueles que vão ser para o inferno, né? Que depois vai ter a imagem do demônio, a imagem do bode, né? Mas por quê? Não é uma autonomia com relação a Deus. Eu não preciso de ti. Tá? E nesse eu não preciso de ti, eu perco a minha vida em Deus. Então o animalzinho não tem culpa de nada, né? Cabra é um animal muito bom, aquela coisa toda, né? Mas é o símbolo daquilo que é. Esse que é o negócio, tá? É o símbolo do animal que verdadeiramente é totalmente independente, tá? Totalmente independente. Vamos pegar Salmo 23, versículo 1, a imagem do pastor. Tá? É aquele salmo que nós até já vimos aqui, mas para iluminar, né? Todo mundo conhece salmo, né?
É o salmo mais famoso da Bíblia, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois está junto de mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Tá? Quem está falando aqui? A ovelha está falando. O salmista, ele está falando, enquanto em Ezequiel, é Deus que está se falando como pastor e dirige a sua palavra às ovelhas. Aqui é uma, entre aspas, obviamente, uma ovelha que está falando do seu pastor. E ela proclama, o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, eu sou a ovelha. Tá? E nada me falta. Qual o sonho da ovelha? Pastagem. Primeira coisa é comer. Tá? Água. Lembra que é clima de deserto, gente. Não é que nem aqui que a água bateu no muro no domingo e que teve água que invadiu em cima da ponte. Não, lá a água não é fácil, tá? Tanto que tem a briga lá quando Moisés vai para o poço de Jacó, tem a briga, por quê? Porque todos os pastores se reuniam em oásis. Oásis existe, viu? Não é só em coisa, oásis é real. Jericó, a cidade de Jericó, ela foi construída em torno de um oásis. Tá? Então, eles iam nesses pontos para dar de beber às suas ovelhas. Então, dar de beber água fresca para a ovelha é algo extremamente bom. Por isso que fala disso aqui. Tá? Nós poderíamos, se fosse escrever uma coisa, a gente até ignoraríamos um negócio desse, né? Águas tranquilas, tá? Restaura as forças e me guia por caminho. E a ovelha, ao atravessar e ir atrás do pastor, e vai, mesmo que se vai no vale da sombra, ela sabe que o pastor está cuidando dela. Ela sabe que o pastor está cuidando dela. Porque a distância não era fácil. A distância, como eu disse, era grande. Então podia passar por lugares que não seriam tão agradáveis assim. Certo? Oi? Sim, sim. Vamos pegar o Salmo 78, 71. O Salmo deve ser grande, né? Versículo 78, 71. Vamos pegar o 70 aí que fica mais fácil. Escolheu Davi, seu servo, tirou do aprisco das ovelhas. Vamos lembrar, como está aí do lado da 1 Samuel 13,14, Davi é pastor. É a ocupação de Davi. Então aí a gente dá até para unir. Jesus, lá no domingo de Ramos, é chamado filho de Davi. E o que ele reúne de Davi? O ser rei, mas por que não o ser pastor? Porque o rei
ele tem, conforme Ezequiel 37 que nós vimos, o rei tem que ser pastor do seu povo. Então acho que não é muito difícil imaginar como foi trabalhada essa saída de Davi, sendo pastor, passando a ser rei. Pastor mesmo de ovelha, passa a ser pastor de povo. Vamos transpor a imagem quando Jesus chega para João e Tiago, seus filhos de Zebedeu, vocês são pescadores de homens. A partir de agora, pescadores, vos farei pescadores de homens. Para Davi é a mesma coisa, de pastor de ovelhas, vos tornarei pastor de homens. Tá? Porque é isso que ele se torna. 71. Da companhia das ovelhas fê-lo vir para apacentar Jacó seu povo, e Israel sua herança. Ele os apacentou com um coração íntegro e conduziu com mão sábia. Tá? Então ele foi verdadeiramente pastor do povo de Israel. Tá? Salmo 80, vamos ver se é isso. Isso mesmo. Aí do lado. Salmo 80. Pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, tu que sentas sobre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta tua valentia e vem socorrer-nos. A quem o salmista está falando? Quem é o pastor de Israel? Não. Tu que senta sobre os querubins? Deus. Então, de um lado, está falando de Davi como pastor, e aqui, Deus, o pastor de Israel, é o próprio Deus. Tá? É o próprio Deus. Certo? Vamos ver aqui uma coisa. Pega Isaías 40:11. Como pastor, ele apacenta seu rebanho, como braço reúne os cordeiros, carrega no seu regaço e conduz carinhosamente as ovelhas que amamenta. Então, novamente, outra característica da ovelha é como nossos animais domésticos, a ovelha é um animal muito afável, né? Apesar que tem hora que dá loucura nela, mas tudo bem, né? Mas ela é um animal afável, diferente da cabra, porque a cabra aí a coisa é violenta, né? A coisa é meio violenta, mas a ovelha é bem mais afável. Por isso que carrega no seu, pode carregar no colo. Carrega no colo a ovelhinha, né? Fica parada no pasto, ela não faz escândalo igual cabra na hora de ir embora, tá? Ela fica quietinha, se não for buscar, ela fica lá. Ela fica lá que nem uma tonta, coitadinha, né? E a cabra não, quando ela começa a berrar para voltar, ela fica buscar. Fica andando em círculo, né? Mas é isso aí. Vamos pegar Jeremias 23, voltando um pouquinho para trás aí, para frente, quer dizer. 23.
Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Qual a relação que está acontecendo aqui? O rebanho não é do pastor. Tá? O rebanho é de Deus. Tá? Então, o pastor nada mais é do que um empregado que apacenta os rebanhos de Deus. Novamente, quem é esses pastores aqui? É os governantes de Israel. Tá? Porque é assim que deveria ser um governante. Eles deveriam governar o povo sabendo que esse povo não pertence a eles. Esse povo pertence a Deus. Eles estão ali só cumprindo a sua missão de conduzir. Tá? Esse deveria ser o pensamento. Nós vamos chegar lá. Porque por exemplo, separa que agora nós vamos vendo, montando a imagem do pastor no Antigo Testamento. Depois nós vamos para o Novo lá. O governador é aquele que está para sempre. Governador, rei, pai, tudo, né? Então o chefe em qualquer lugar seria o bom pastor, né? Tá? Aqui a gente gosta de falar só de padre, né? Mas não deveria ser, não. Toda pessoa que está à frente fazendo as vezes de Deus, que é conduzir o povo para ele, é pastor. A verdadeira autoridade é servir e não ser servido, né? Sempre nós vamos, não é de hoje, sempre, né? Sempre. Tá? Eu também que as pessoas na época, né, que era pastor de igreja para apacentar o povo, foi capacitado, porque Deus já capacitou, não é isso? Sim. Então, assim, não é uma inocente que está à frente, não. Tá? Por isso disse o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersais as minhas ovelhas, as expulsaste e não cuidaste dela. Eis que vos castigarei pela maldade de vossas ações, oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as trevas, para as quais as dispersei, e as farei retornar às pastagens. Elas serão férteis e multiplicarão. Estabelecerei pastores para elas, que as apacentarão. Elas não terão mais medo, não terão pavor e não se perderão. Oráculo do Senhor. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, que suscitarei a Davi um germe justo. Germe é semente. Um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito à justiça. Em seus dias, Judá será salvo, Israel habitará em segurança. Este é o nome que chamarão: Senhor é minha justiça. Tá? Então, o sonho de ter um pastor que verdadeiramente apacente, né? E não fique usando os outros. Olha? Essa aqui é a profecia que se cumpriu lá em João, né? Esse de Jeremias 23. João capítulo 10. Sim. Vamos pegar Jeremias 3,15. Isso daqui deu até aquela encíclica do Papa São João Paulo II. Pastores dabo vobis. Jeremias 3, versículo 15. Eu vos darei pastores, conforme o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e com prudência. Então essa é outra virtude que os pastores deveriam ter: conhecimento e prudência. Tá? Conhecimento, saber quem é Deus. Prudência, saber tomar decisões segundo a sabedoria. Prudência é uma sabedoria prática, tá? Então essa deveria ser as características do bom pastor,
Tá? Vamos voltar lá em João. Interessante que Jesus não fala de maus pastores. Já repararam nisso? Ele fala que ele é o bom pastor, mas ele não fala de maus pastores, porque ele fala que ele é o único pastor. Tá? Todos nós somos pastores nele. Todos nós somos pastores nele. Mas ele vai falar de uma outra figura. Oi? Pode direto também para a comunidade, não? A comunidade seria as ovelhas. É interessante, gente, que em grego a nossa palavra é diferente, né? Nós falamos ovelha e rebanho. A palavra para rebanho em grego, que é próbata, é o plural de ovelha. Então o rebanho de ovelhas seria ovelhas, tá? Seria o próprio plural, mas já seria a mesma palavra para rebanho. Então ela se repete, né? Aí fica mais claro ainda que o povo é verdadeiramente o rebanho de Deus, tá? Rebanho é plural. Vamos lá, versículo 12. João 10, versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Tá? Mercenário. Vocês têm outra palavra além de mercenário aí? Todo mundo é mercenário. Quando a gente fala a palavra mercenário, o que vem na cabeça de vocês? Só pensa em dinheiro, pensa em si próprio. Então. O filme Mercenários, o que é o filme? Mata por dinheiro. Então, mas é o dinheiro que manda. Só que, gente, aqui a palavra seria assalariado mesmo. Não teria essa conotação má que a gente dá para a palavra mercenário. Que é mistotos, que vem de mistos. Mistos em grego é salário. Salário. Tá? Então, quem seria? Então, o assalariado. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. Mas não quer dizer que ele seria um homem mau. Mas por que ele foge quando vem o lobo? Não é muito difícil da gente entender. Por que ele foge? Tá com dor de cabeça, não vou pegar ele. Gente, o vínculo com as ovelhas não é um vínculo afetivo, nem de dar vida. O vínculo do mercenário é um vínculo de trabalho. É um vínculo de trabalho. Então a mesma coisa, você está cuidando de vaca no pasto, começa uma chuva de raios sem fim. Você vai ficar lá puxando a vaca, você larga a vaca lá, dane-se que eu vou morrer com raio na cabeça, que nem foi na região do interior do estado que matou 30 vacas com raio só. Eu penso na minha vida. Há problema nisso? Não, porque todo mundo aqui é assim. Tá? Agora Jesus fala, eu não sou mercenário. A minha vida não se pauta por dinheiro. No caso, o meu interesse é a vida das ovelhas. Tá? Porque o lobo, quando ataca, ele arrebata e dispersa. Quem que é a figura do lobo aqui? O demônio. Tá? O demônio. Tá? Aquele que vem para matar, como está no versículo aí em cima. O ladrão, aí é a figura do ladrão, mas dá para aplicar para o lobo tranquilo. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. No caso, a figura do lobo
Quando ataca, vem para dispersar, vem para espalhar as ovelhas. Tá? Vem para espalhar as ovelhas. A presença dele é uma ruína. Mas no caso do bom pastor, ele enfrentaria o lobo. O mercenário não. Porque o mercenário, simplesmente o interesse dele é outro. Tá? Aí está explicado no 3 já. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. A relação dele com as ovelhas é uma relação, como a gente chamaria, não só de trabalho, uma relação profissional. É exatamente isso. Tá? As ovelhas aqui também, no caso do mercenário, as ovelhas não são minhas. Sim, dane-se. Dane-se. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Assim o raciocínio. Agora Jesus retoma. Repara que, versículo 11, versículo 14, é uma moldura. Eu sou o bom pastor. No 14, eu sou o bom pastor. No meio está o mercenário. Tá? Então ele retoma falando, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Tá? O que quer dizer isso daqui? Que as ovelhas, elas têm esse relacionamento íntimo com Deus. Como vai dizer a letra E aqui da Bíblia de Jerusalém, quem tem a Bíblia aí? Provém de uma operação, não provém de uma operação puramente intelectual, mas de experiência, de uma presença. Ele desabrocha necessariamente em amor. Então, o que é esse conhecer? É realmente eu faço parte da tua vida e você faz parte da minha. Por isso que fica claro o que vai vir depois. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tá? Vamos pegar João 17. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. Por isso rebate aquilo, rebate não, concorda com aquilo que será um só rebanho, um só pastor. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando fala o verbo conhecer lá, é esse mesmo sentido aqui. Conhecer no sentido de amar perfeitamente, de estar presente na vida da outra pessoa. Então, voltando lá, Jesus conhece as ovelhas, porque ele conhece verdadeiramente essas ovelhas e elas fazem parte da vida dele. Tá? E elas conhecem o seu pastor. Elas fazem parte do coração do pastor. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O amor desse pastor é tamanho pelas ovelhas que ele vai enfrentar o lobo, mesmo se for para morrer, para que essas ovelhas vivam. Aí fica claro o que é a cruz aqui, né? Imaginei o ressuscitado. Não, é o crucificado mesmo, né? É aquele que enfrentou o mal, o pecado, para que as ovelhas tivessem vida. Ele chama para si o mal, ele chama para si o pecado, para que as ovelhas tenham vida. Tá? Por isso que a carta aos Hebreus vai chamar Jesus do grande pastor das ovelhas. Ele é o grande pastor das ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são desse redil. Devo também conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz
E então haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos voltar lá em João 17. Versículo 20, não rogo somente por eles, mas pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Versículo 23, e eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviastes, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. É isso daí. Mas fica claro que é o mesmo sentido que está lá atrás. Então nós vimos isso no Antigo Testamento. Vamos ver agora o pastor messiânico, o próprio Jesus, que se apresenta como pastor em outras passagens agora do Novo Testamento, tá? Comparando aqui com o que fala João. Então vamos pegar Mateus 9:36. Nove 36. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse ao discípulo: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi ao Senhor da colheita que envie operários para a colheita. A teologia vai falar desse desejo de Jesus é que vai brotar a igreja. Então, o desejo de que houvesse uma só igreja, uma só congregação, uma só unidade das ovelhas, porque elas estavam dispersas. Ovelhas dispersas são ovelhas que vão morrer. Porque a ovelha só vive se tiver em rebanho. Tá? Então essas ovelhas estão condenadas à morte ao viver todas desunidas dessa forma. Certo? Outra passagem aí, um pouco para frente, 10:6, que é um pouquinho para baixo aí. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ovelhas que estão desgarradas do rebanho, e é essas ovelhas que Jesus envia os seus apóstolos para pregar. Vamos pegar Lucas 19. Trabalhadores aqui são os discípulos, né? Sim. Sim. Discípulos não, os apóstolos mesmo, né? Ou até aqueles que Jesus vai colocar à frente do seu rebanho. Aqui é com efeito o Filho do Homem. 19. Vamos ver. 10. Com efeito o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Isso daqui é uma comparação com aquilo que nós vimos lá, né? Com relação às ovelhas, tá?
Vamos pegar Marcos 6:34. 6:34. É a mesma coisa. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O alimento das ovelhas pode parecer meio estranho para nós, mas ele reúne as ovelhas para ensiná-las. O ensinamento é o alimento dessas ovelhas. Tá? Do povo mesmo. Tá? O ensinamento é aí o alimento delas. Tá? Pega Mateus 26:31. Mateus 26:31. Vamos pegar no 30, depois de terem cantado o hino, é o final da ceia da Quinta-feira Santa, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: essa noite todos vós os escandalizareis, por minha causa, porque ele vai ser preso, né? Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Vamos pegar lá, de onde que Mateus pegou isso, que é Zacarias 13:7. Então, Zacarias 13:7. 1680. Espada levanta-se contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei a minha mão contra os pequenos. E acontecerá em toda a terra, com o Senhor, que 2/3 serão exterminados e por aí vai. Tá? Esse texto messiânico vai dizer aqui, o pastor aqui não é o bom pastor de 11:4, nem o mau de 11:15. Mas sem precisões, é o chefe do povo, representante do Senhor. A espada que o ferirá, livrará o povo inteiro da prova definitiva que deve pretender o tempo da salvação. Essa prova é descrita como as imagens clássicas de rebanho sem pastor, do resto, do terço, do fogo que purifica. Então o povo estará preparado para a nova aliança. É óbvio, né? Olha como que é essa figura aqui, é que totalmente transposta no meio da paixão lá que Mateus coloca. O que está acontecendo aqui? Levanta-te contra o meu pastor. Quer dizer, o pastor de Deus. Deus tem um pastor e esse pastor é ferido. E essa ferida desse pastor preserva o povo de males maiores.
Transfere isso para Jesus. Transfere isso para Jesus. Então é pleno isso, né? O pastor foi morto na cruz para salvar o povo dos seus pecados. Por isso que o evangelista faz questão de colocar lá. Porque é o cumprimento. Ele está vendo no Jesus, que está indo para o Getsemane, o pastor que está se entregando pela salvação das suas ovelhas. Ficou claro? Tá? Então vamos voltar lá, retomando aqui, quais são as características desse bom pastor? Então esse pastor é bom, ele dá a vida pelas suas ovelhas, esse pastor aproxima essas ovelhas do Pai, ele as conduz por um bom caminho, ele reúne o rebanho, protege contra o lobo, tá? Ele dá a vida também é morrer. Ele morre para que essas ovelhas tenham vida, tá? Então esse é o bom pastor. Ele não tem interesse em dinheiro ou interesse outro que tire ele do conhecimento das ovelhas, que tire ele de ter essa intimidade com as ovelhas, de amar verdadeiramente as ovelhas. Ele alimenta essas ovelhas com o ensinamento, como nós vimos. Ele forma essas ovelhas para que elas tenham vida, conforme o versículo 10, que é exatamente o anterior para começar, para que elas tenham vida e vida em abundância. Compara com os pastores de hoje em dia. Não só os padres e os bispos, que estão reunidos lá em Aparecida, mas com os governantes de hoje. O que acontece? Eles não são pastores, eles são mercenários, são ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. Conforme o versículo lá em cima, o versículo 8. Tá? Então, essas pessoas não são pastores. Então, o modelo nosso de pastor é Jesus. É Jesus. Tá? Só que Jesus não fica para si, tá? Com essa figura do pastor. Ele vai não transferir, mas fazer com que haja pastores nele. Tá? Por isso, tanto a frase lá de Jeremias 3,15, né? Suscitarei pastores, né? Segundo o meu coração. Mas vamos pegar Efésios 4. Nossa, como essas luzes estão ruins, né? Vou ver aqui, porque... que não deu certo. Não é só essa coisa da vocação, não.
11. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e doutores. É Deus, é Jesus que concede a pessoa a ser pastor. Tá? E pastor aqui é entre essas categorias que estão aqui. Certo? Vamos pegar João 21. João 21, 16. No caso aqui não é qualquer pastor, né, padre? Ele que concede, né? É, ele que escolhe. Ele que escolhe. Como vai ficar claro aqui nesse texto, né? João 21, 16. Segunda vez disse-lhe a Simão, Simão, filho de João. Simão, filho de João quer dizer o nome inteiro, tá? Tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus vai conceder essa graça de ser pastor a um homem. Pedro vai ser pastor nem Jesus. Por quê? Porque unido pelo amor a Jesus, ele pode apacentar as minhas ovelhas. As ovelhas que são de Jesus. Deu para entender o raciocínio? Ele tem que estar unido a Jesus pelo amor, porque Jesus é o grande pastor das ovelhas. E aí, unido pelo amor a Jesus, Jesus vai conceder que ele seja o rosto dele para as ovelhas. Esse é o critério. Fora disso, é mercenário. Um pouco mais acima, na tradução, nós temos, ele fala primeiro cordeiros, né? Isso daí fala um caso estilístico, né? Estilístico só. As outras duas Porque pegou, porque isso que eu peguei, pegamos 16, que vai falar de ovelha. Não, e a terceira vez também ele É ovelha. Aí a condição é estilística só para ficar bonito, né? Tá? Mas isso no original, no grego, É a mesma é. palavra? O amor não. Não O amor é filia, é ágape, filia. Tá? Agapau e filos. Quer dizer, aí sim, agora cordeiro, ovelha sim. Tá? Certo? Tudo certo, gente? Ficou claro? Alguma dúvida? Nessa parte aqui, o bom pastor que fala que irá só ter só um rebanho e só pastor, pode se encaixar no livro também? Não pode se encaixar agora, porque esse é um dos motivos do ecumenismo. O desejo de Jesus não é que haja divisões. E exatamente divisões nascem não é por desejo dele. Por que as divisões nascem? Por causa do nosso pecado. Nós somos os culpados da divisão. Não Deus. Não Deus. E por isso, quando a gente reza, tem a semana de rezar pela unidade dos cristãos. Tá? Então a gente tem que rezar para que essa unidade venha. Porque se é desejo de Deus, a gente tem que rezar que aconteça. Como e quando vai ser, isso não compete a nós. Mas compete a nós interceder. Tá? Vamos pegar o Salmo. Justo és, Senhor, e retos teus juízos.
Os teus testemunhos tu os impusestes com retidão e com as suas fidelidades. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústia. Todavia, os teus mandamentos são meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Agradecidos a Deus nos pastorear como ovelhas do seu rebanho, agradecidos por sermos ovelhas do Senhor, agradecidos por Deus nos colocar também associado a Ele para pastorear pessoas, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e deem paz que o Senhor vos acompanhe.